Olha, hermano, me diz uma coisa, você já se confundiu ao usar muy ou mucho? Quem nunca errou essa que atire a primeira pedra, né? É muito comum que a gente, quando está usando aí essas palavras no início da nossa caminhada aí de aprendizagem de espanhol, a gente confunde e não saiba muito bem quando que usa muy, quando que usa mucho. Afinal, em português a gente não tem essa distinção. Mas em espanhol, a gente vai aprender hoje aqui uma regrinha simples de como usar muy ou mucho em cada caso. Vamos lá! Muito bem, então em português, quando a gente vai intensificar alguma coisa, em geral nós usamos muito e usamos aí indistintamente, né? Então eu posso dizer que eu estou muito feliz, que eu trabalhei muito, que na sala havia muitas pessoas, e nesses casos todos a gente usa apenas o muito e, dependendo do contexto, a gente já sabe aí como fazer a adaptação, né? Se fica no feminino, no masculino, no plural ou no singular. E em espanhol a gente vai ter duas palavras para expressar esse muito do português. Nós temos a palavra muy e a palavra mucho. Elas vão ser usadas em situações diferentes e com combinações diferentes de palavras. É isso que eu quero ensinar para você hoje. Sabendo essas regrinhas básicas, nunca mais você vai errar, porque isso de fato é muito tranquilo, muito fácil. E a gente vai aprender aqui também então, com as regras e com alguns exemplos. Então vamos começar com o muy. Quando usar essa palavra? Vejam, a tradução a gente já sabe que significa muito. Nesse caso, muy é uma palavra que a gente chama de invariável, ou seja, ele sempre vai permanecer igual. Eu não tenho plural, singular, feminino ou masculino. O muy é uma palavra que nunca muda e ele vai servir para acompanhar dois tipos de palavras específicas. Nós usamos muy para acompanhar adjetivos ou para acompanhar advérbios. O que significa isso? Vamos ver se você está bom de memória, né? Adjetivos, a gente está falando de características de alguma coisa. Cansado, bonito, feio, lindo, etc. E advérbio é uma circunstância, um modo de fazer alguma coisa, né? Então, quando a gente fala de advérbio, em geral, a gente fala dessas palavrinhas que vão dar uma circunstância para alguma ação ou situação específica. Por exemplo, nós vamos ter rápido, lento, ou aquelas palavrinhas terminadas em mente, lentamente, suavemente, já escutou essa música? Qualquer palavra que termine com mente, a gente também considera um advérbio e outras mais aí. Depois a gente pode conversar sobre isso em outro vídeo aí, de repente, para esclarecer melhor isso. Mas é importante que você lembre, então, que com adjetivos e advérbios nós vamos usar muy. Vamos pensar em alguns exemplos para isso ficar mais claro. Vamos pensar nesta frase aqui. Estou muy cansado. Estou muy cansada. E nos dois casos, seja masculino ou feminino, nós estamos falando de um adjetivo, que é cansado ou cansada, que nesse caso está aí de acordo com a pessoa que está falando, mas que é uma característica daquela pessoa naquele momento. Por isso que nós vamos utilizar muy, porque se trata de um adjetivo. Vamos ver um outro exemplo ainda. Ella es muy inteligente. Ele es muy inteligente. Em ambos os casos, nós estamos lidando aqui com adjetivo inteligente, uma característica da pessoa, e eu quero intensificar isso. Eu quero dar intensidade para esse adjetivo, então eu digo muy. Agora vamos pensar num exemplo com advérbio. Vejam essa frase aqui. Ella habla muy rápido. Ella muy rápido. Rápido é a circunstância com a qual essa pessoa está falando. Ela fala em velocidade mais rápida. Por isso que, nesse caso, como rápido é um advérbio que está dando essa circunstância de rapidez, velocidade para ação, a gente vai usar muy. Ella habla muy rápido. Ou a gente também pode usar com aqueles advérbios terminados em mente. Vamos pensar num exemplo para isso também. Se eu digo para vocês assim, ele camina muy suavemente. Ele camina muy suavemente. Suavemente é a maneira com a qual essa pessoa caminha. Então eu vou dizer muy suavemente, muy lentamente, muy despacio, muy rapidamente. A gente tem vários exemplos aqui de circunstâncias que vão ser acompanhadas por muy. Certo? Então, facílimo. Apenas a gente tem que lembrar que, no caso de muy, a gente vai usar essa essa dobradinha de as. Então a gente usa com adjetivos e advérbios. Agora, vamos descobrir quando que a gente usa mucho. Afinal, esse é o que, em geral, causa mais dúvidas. Vejam só.
No caso do mucho, a gente precisa saber duas coisas essenciais. A primeira é que mucho varia de acordo com a palavra que ele acompanha. Então a gente vai ter mucho ou muchos, masculino, singular ou plural, mucha e muchas, feminino, singular ou plural. Isso vai depender da palavra que ele está acompanhando. E aí, isso nos leva à segunda coisa que a gente precisa saber sobre o uso do mucho, que é as classes gramaticais, ou os tipos de palavras que ele acompanha. Então a gente vai usar mucho quando a gente estiver falando de substantivos ou de verbos. Em outras palavras, a gente pode dizer que o mucho serve para nos falar sobre quantidade. Se eu quero dizer, por exemplo, muchas personas, mucha gente, muchos libros, eu estou falando de quantidade, então eu uso mucho. Ou se eu quero falar de frequência, por exemplo, ella viene muchas veces para este lugar. Ou eu posso dizer também, ella trabajó mucho esta semana, né? Muita frequência, com muita intensidade. Esses são casos em que a gente costuma usar o mucho. Vamos ver exemplos para isso ficar bem claro. Mas basicamente, nós vamos ter esses dois usos, substantivos e verbos. SV é a nossa sigla de mucho, certo? Substantivos e verbos. Agora, primeiro exemplo. Tengo mucho trabajo. Tengo mucho trabajo. Aqui estou falando de quantidade e o mucho está acompanhando o substantivo trabajo. El trabajo é esse nome de alguma coisa. Aqui eu não vou ficar dando uma aula completa de classes gramaticais, né, para vocês. Eu sei que vocês lembram aí dessas classes básicas. Se não lembram e precisam de ajuda nisso, também comentem aqui embaixo pra gente saber, né, e conseguir explorar isso melhor. Mas como a gente tem pouco tempo aqui, né, nas nossas aulas a gente sempre fala isso com muito mais tempo para os nossos alunos, né, e retoma aí a partir das dificuldades que talvez eles tenham. Se você tem alguma dificuldade assim, nos conta aqui embaixo ou, né, procura aí a gente para fazer algumas aulas, certo? Agora, vejam só, trabalho é esse substantivo, esse nome de alguma coisa, né, o nome do trabalho, e a gente está usando mucho para acompanhar. Então, eu trabalho. Agora vamos pensar em outro exemplo, segundo exemplo. Eu posso dizer o seguinte: aqui hay mucha gente. Aqui hay mucha gente. Estou falando também de quantidade. Gente é um substantivo feminino singular, por isso a gente vai usar mucha. Aqui hay mucha gente. Agora, se nós mudarmos um pouquinho essa frase e dissermos aqui hay muchas personas. Aqui hay muchas personas. Vejam que personas é um substantivo também feminino plural, por isso a gente tem que usar muchas. Aqui hay muchas personas, certo? Agora com os verbos. Como que a gente usa mucho com os verbos? Em geral a gente vai usar depois do verbo. Se a gente vai pensar em exemplos, é como o seguinte: hoy llueve mucho. Hoy llueve mucho. Tô falando que tá chovendo muito, né? Chove muito hoje. Então vejam que nesse caso de llueve mucho, eu tô falando dessa frequência de chuva, dessa intensidade de chuva, e por isso eu vou usar o mucho acompanhando o verbo. E ele tá ali, de fato, intensificando o sentido que o verbo tem. Eu posso pensar ainda em outros exemplos nesse sentido e dizer, por exemplo, ele trabaja mucho. Ele trabaja mucho. Tô também intensificando esse verbo diretamente, por isso eu vou dizer mucho. Vejam que se a gente tentasse, inclusive, mudar e dizer assim, ele trabaja muy, não faz sentido, né? O nosso ouvido ele nos acusa de que algo não está bem. Ou se nós dissermos hay muy gente aqui. Aqui hay muy gente. Também a gente escuta e sabe que tem algo que não está encaixando bem aí. É um sinal de que nós temos que usar mucho, né? Essa, inclusive, é uma dica extra que eu quero deixar aqui para vocês, que é infalível. Em geral, quando a gente já tem contato frequente com o espanhol, se você consome espanhol, vê vídeos, ouve músicas, tem esse contato de escuta de nativos em espanhol, o seu ouvido é o seu melhor aliado. Porque tem coisas que a gente escuta e percebe que não estão bem ditas em espanhol, porque de fato o espanhol é uma língua linda, é uma língua que soa bem. Então tem coisas que a gente escuta e vê que estão estranhas, e como a gente já tem esse costume com a língua, a gente já consegue identificar de primeira. Opa, aqui talvez não esteja correto, porque tá soando mal, tá soando estranho, né? Tá diferente. Essa é uma dica muito importante. Quanto mais você consome espanhol, mais você vai conseguir identificar esse tipo de coisa somente pelo ouvido. Agora, para fechar o mucho, vamos pensar em 4 exemplos para a gente ver aí 4 usos do mucho dependendo do gênero e do número. Vamos pensar nessas frases aqui: mucho trabajo, mucha paciencia, muchos problemas, muchas personas. 4 exemplos aí usando substantivos de gêneros e números diferentes para que você veja como funciona na prática. Para terminar, eu quero conversar com vocês sobre uma exceção a essas regras. O espanhol não é uma língua como o português que tem muitas exceções às suas regras, mas nós temos algumas. No caso do mucho e do muy, nós temos uma exceção que é a seguinte: em geral, como nós já falamos antes,
Muy acompanha adjetivos e advérbios. Mucho acompanha verbos e substantivos. Então, nós estamos falando de classes gramaticais totalmente diferentes entre si. A diferença é que, quando nós estamos fazendo uma comparação, fazendo uma frase comparativa, nós vamos utilizar o mucho com um advérbio. Vou dar um exemplo para vocês verem o seguinte. Se eu penso na seguinte frase: Este libro es mucho mejor que el otro. Este libro es mucho mejor que el otro. Este mejor que nós temos ali vai ser acompanhado por mucho. Embora originalmente nós estamos falando de algo que é melhor, né, que é intensificamente é bom, mas mais intenso, né, um grau a mais de bom. Então, algo é bom e algo é melhor. Nós estamos falando de um adjetivo aqui que vai ser acompanhado por mucho e não por muy, simplesmente porque nós estamos fazendo esse grau de comparação. Então, este libro es mucho mejor que el otro. Vejam como fica esse uso. Isso também vai acontecer, por exemplo, se nós dizemos assim: Esta comida es mucho peor que la anterior. Esta comida es mucho peor que la anterior. Mejor e peor, nesse caso, são equivalentes, né? E vai funcionar da mesma forma. Eu não vou dizer que la comida es muy peor. Eu vou dizer que é mucho peor. Outro exemplo ainda que nós vamos ter aqui, um uso também fora da regra, é o seguinte. Se nós pensamos assim: Esta blusa azul es mucho más linda que la roja. Esta blusa azul es mucho más linda que la outra. A gente, inclusive, pode intensificar mais ainda e dizer que é muitíssimo mais linda que a outra. Nesse caso, a gente está fazendo essa comparação mais linda e eu uso o mucho para intensificar a minha comparação. Então, quando nós estamos tratando de frases comparativas, nós vamos usar mucho, mesmo que esse mucho esteja acompanhando adjetivos e advérbios, o que seria fora da regra. Então, essa é a única exceção que nós temos. Agora, vamos fazer um pequeno resuminho aí para ver se você lê. Muy, nós vamos usar com adjetivos e advérbios. Mucho, nós vamos usar com substantivos, verbos e com comparações. Então, nós temos aí esses três usos. Vamos fazer um teste para ver se você aprendeu de verdade. A gente vai colocar algumas frasezinhas aqui na tela, que aí eu quero que você tente completar rapidinho e logo em seguida eu já vou te dar as respostas. As frases são as seguintes: Hace frío hoy. Tengo amigos en España. Ella habla bien español. Comemos pizza anoche. Él está cansado después del trabajo. Agora vamos ver se você acertou. Olhem só, cuidem lá comigo. Hace mucho frío hoy. Tengo muchos amigos en España. Ella habla muy bien español. Comemos mucha pizza anoche. Él está muy cansado después del trabajo. E aí, me conta aqui nos comentários se você conseguiu acertar todas. Claro que para aprender mais, fala com a gente, entre em contato com a gente pelas nossas redes e vamos começar suas aulas de espanhol logo. É para já, para falar muy bien espanhol. Certo? Comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário aí, compartilha esse vídeo com alguém, se inscreve no canal para saber quando nós vamos postando aí novos vídeos. E claro, deixa a tua sugestão aqui nos comentários também de mais conteúdos, o que você tem de dúvida em espanhol que você quer que a gente explique, e a gente vai ter o maior prazer de poder gravar esse conteúdo aqui para você, certo? Bueno, nos vemos aí na próxima, hermanos, siempre un gusto, un placer estar con ustedes. Hasta pronto.